Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda essa nosso bate-papo, né? Como eu sempre digo, o nosso bate-papo é sempre parecido com uma aula, né? Por quê? Porque as informações trazidas aqui são sempre novos aprendizados, são coisas que você precisa saber para poder se situar na sua vida, né? Melhorar mesmo a sua condição, a sua percepção de tudo o que acontece com você. Nós estamos falando das terapias de uma forma geral. Lembrando que eu sou terapeuta, psicoterapeuta analítica e vibracional. Então, eu trabalho tanto com a análise quanto com as terapias holísticas no ser, na sua totalidade para melhorar mesmo os nossos, o nosso dia a dia e a nossa construção, né? Para uma vida sempre melhor, mais leve, mais saudável, né? E hoje a gente vai falar sobre repetição de padrões. A gente vai seguindo aí uma linha, né? Repetição de padrões, e ansiedade. O que será que tem a ver isso? Tem alguma relação? E olha, eu digo que sim, tem relação, sim. E vamos entender o que é, né? Jung dizia algo que eu vou complementar aqui, que é assim: até se tornar consciente, o seu inconsciente vai controlar a sua vida. E por que isso acontece, né? Porque a qualidade do que você pensa, do que você sente, é a qualidade do que você terá no seu corpo físico também e em todas as áreas da sua vida. E é por isso que você precisa se conhecer melhor, porque o seu inconsciente traz coisas que realmente você desconhece, você não consegue explicar, tá? Mas dentro das terapias, você consegue ter essa explicação, você consegue ter essa clareza, tá? Então, vamos pensar assim: provavelmente você está desempenhando um comportamento, né, ou carregando consigo um sentimento que não te pertence. Já parou para pensar nisso? E é bastante sério, né? E sim, nós ainda estamos falando em repetições de padrão, tá? Mas agora a gente vai entrar aprofundar um pouquinho mais, né, na relação entre repetição de padrão e ansiedade. O que isso tem a ver e por que isso implica tanto na sua vida atual, no seu desenvolvimento como um todo, né? Lembra que eu falei em outra oportunidade, né, que absolutamente tudo que nós vivemos, desde a concepção, está gravado no inconsciente, e que o nosso inconsciente, ele arquiva também as experiências energéticas que nós podemos chamar de vidas passadas, né? E que o inconsciente também guarda a nossa bioenergia, ou seja, a nossa herança energética. Lembra disso? Que nós também podemos chamar de alma, né? Muito bem. Diariamente, sem perceber, nós estamos acessando parte desse arquivo inconsciente. Porém, só nos é permitido acessar para evoluir, né? E o mais interessante é que o que nos é permitido acessar é apenas o que precisa ser melhorado. A gente nunca consegue acessar no nosso inconsciente as coisas que já estão perfeitas, tá? Porque o que está perfeito já passou. Daqui para frente é evolução. É sempre buscar cada vez mais e mais e mais a perfeição. Então, o que não está bom é o que nos é permitido acessar.
tá? Então, vocês devem se lembrar da repetição de padrão, né? Repetir um comportamento, um sentimento, uma atitude ou uma personalidade, né? Que não se iniciou no seu eu presente, tá? E que geralmente você carrega esse karma para ter a oportunidade de se redimir e de melhorar, sempre. Você lembra o que é karma? Bom, karma é, de uma forma simples, né? Repetir várias vezes um comportamento ou uma situação até que se tenha a possibilidade de fazer diferente e de mudar o resultado final para melhor. Percebe? Então, os padrões, eles sempre se iniciam com os antepassados. E aí são pais, avós, bisavós, né? E aí vai. E mesmo quando ele está relacionado com vidas passadas, vidas já vividas pela sua energia natural, ainda assim, não foi você que iniciou um padrão, tá? Por quê? Porque a sua vida é essa, no aqui e agora. E padrão é algo já existente que você simplesmente vai copiando pela vida. Percebe? Bom, e você vai copiando como? Com o corpo que te foi emprestado, né? Com a família que foi designada para você. E cabe a você, então, nessa vida, fazer diferente, para que os seus resultados finais possam ser diferentes, tá? Então, se você está gostando até aqui, por gentileza, clica aí, dá um joinha, se inscreve no canal, que sempre vai ter muita coisa bacana aqui para vocês, hein? Então, eu peço, sim, a gentileza de fazer esse canal crescer e que mais pessoas possam se beneficiar de esclarecimentos para a vida, porque a vida é conhecimento, ela é feita de conhecimentos. Bom, o que que acontece? Acontece que o apego em demasia e a fragilidade do afeto, eles interferem absurdamente, tá? No nosso desenvolvimento diário. Sim, nós estamos falando aqui de um outro tipo de repetição de padrão, tá? Que atualmente é extremamente preocupante, tanto no Brasil quanto no mundo. Nós estamos falando da ansiedade, tá? Ou transtornos de ansiedade, né? Que estão crescendo cada vez mais entre a população, independentemente da cultura, da classe social, de qualquer outro recurso que a pessoa possa ter, tá? Porém, tem uma coisa muito interessante que já se observa, é que as crises de ansiedade, elas são cada vez mais comuns e mais recorrentes entre pessoas cada vez mais jovens, tá? E com melhores condições de vida. Mas isso também tem um porquê, né? Existem algumas explicações plausíveis para esse tipo de coisa, tá? Por exemplo, os avanços desenfreados da tecnologia, né? Que as pessoas muitas vezes nem conseguem acompanhar, né? É um dos fatores que podem disparar a ansiedade incontrolável nas pessoas, tá? Consumismo excessivo que o mundo vive hoje em dia, mas principalmente o distanciamento afetivo entre as pessoas, devido mesmo à correria do dia a dia, né? E está acontecendo um tipo de individualismo, um individualismo inconsciente e até inconsequente por parte dos adultos,
tá? Devido mesmo a essa correria toda. E sim, existem vários fatores diferentes, tá? Que disparam a ansiedade e se transformam em transtornos de ansiedade propriamente dito, que aí é algo ainda mais sério, tá? E isso então nós vamos abordar aos poucos, em outras oportunidades, tá bom? Hoje, especificamente, nós vamos dar atenção para a relação entre a ansiedade e a repetição de padrões, tá? A ansiedade, ela é um padrão comportamental e fisiológico, tá? E ela se repete de tempos em tempos, conforme determinados gatilhos, ok? Então, ela sempre tem um porquê de acontecer, né? Uma pessoa, por exemplo, ela não teria o porquê desenvolver ainda na infância, né? Uma ansiedade gerada pelos avanços tecnológicos ou consumistas. Concorda? Ela não teria o porquê. Porque uma criança, se ela é muito pequena, ela ainda não tem noção do que é isso. Ela ainda não conseguiu digerir esse tipo de coisa. E muitas vezes isso ainda nem atingiu a ela, tá? Mas ela pode apresentar indícios de ansiedade por emoções ou sentimentos que aconteceram sim com os seus antecessores e não exatamente com ela, tá? Ou também por outras vidas, né, que se antecederam, ou até mesmo por crenças e limitações impostas e ensinadas atualmente, que também é uma herança, né, passada. Quer ver? Por exemplo, se houve algum momento, né, se já houve uma emoção relacionada à rejeição, a fracasso, à escassez, perigo de vida, abandono, né? Um exemplo de indício de ansiedade infantil é quando a criança vai para a escola pela primeira vez. Vocês já repararam nisso? Então, a criança é pequenininha, ela precisa ir para a escolinha, né? Porque os pais precisam trabalhar, enfim, é como eu disse, a correria do dia a dia, né? Se ela começar a chorar muito, assim, desesperadamente, e isso é algo que eu, na época que eu exercia a pedagogia, eu presenciei isso muito na escola com as crianças pequenas, né? Elas costumam, assim, algumas delas, chorar assim desesperadamente, é absurdo quando ela se separa da pessoa que está levando ela, que geralmente é a mãe, né? Que deixa a criança na escola. Provavelmente, essa criança ela está recebendo um gatilho inconsciente de abandono. E é interessante que essa mesma criança que chora demais quando é colocada na escola, quando é deixada lá, um pouquinho antes da saída da escola, que ela observa aquele movimento da ida para casa, onde os pais vão então buscá-la, né? Ela começa de novo a chorar desesperadamente, tá? Como se ela estivesse sentindo assim, gente, na alma, tá? Que ninguém vai resgatá-la, que ninguém vai buscá-la, que ela vai ficar ali abandonada. É incrível isso, mas acontece muito, muito mais do que vocês possam imaginar. E essa criança, ela tem uma chance muito, muito grande de desenvolver a ansiedade, né, de forma mais significativa ao longo da vida dela. Então é algo que precisa ficar assim bem, os adultos precisam prestar muita atenção em relação a isso, tá? Esse sentimento e medo do abandono provavelmente é algo recorrente na família dessa criança, tá? Alguém já passou por algum sentimento ou emoção de grande medo,
mas também pode ser de vidas passadas que está se refletindo agora, tá? E aí a gente pode chamar assim, é como um karma, tá? Os padrões, eles se repetem por motivos diferentes, tá? Ou circunstâncias diferentes. Então, a ansiedade, por si só, ela já é uma repetição de padrão, tá? Geralmente, ela chega da mesma forma, ela se manifesta no corpo, na mente, da mesma forma, e os gatilhos até costumam ser os mesmos. Não necessariamente, mas até costumam ser os mesmos, tá? Até porque a ansiedade, como muita gente diz, né, que é excesso de futuro, sim, é excesso de futuro. Mas, na verdade, a ansiedade é excesso de medo, tá? De medo do futuro, medo dos resultados, entende? Então, a ansiedade, ela não é excesso do que pode acontecer no caminho, no desenrolar da coisa. Não. Ela é excesso de medo do resultado final, tá? Do que pode acontecer lá no final, percebe? E geralmente esses medos, eles estão relacionados a outras pessoas, tá? Medo de envergonhar alguém, medo de decepcionar alguém, medo de não ser o suficiente, né, para alguém, medo de ser rejeitada por alguém, né? E se acontecer alguma coisa ainda, medo de culpa, medo de se sentir culpado por alguma coisa, tá? A culpa é um sentimento assim absurdo, degradante para qualquer pessoa de qualquer idade. Então, a ansiedade, ela não é sobre você, ela sempre será sobre o outro. É sempre sobre a outra pessoa, não sobre você, tá? E é interessante que entra até mesmo um medo energético. E aí, no caso, é o medo de ser incapaz de evoluir. É como assim, sabe quando você tem uma dívida e você tem medo de não conseguir pagar essa dívida? É isso, tá? E enquanto isso não for ressignificado, gente, esses medos construídos, eles vão apenas mudando de lugar. É tipo a dança das cadeiras? É tipo isso, tá? Parece que em cada momento a ansiedade vem por um motivo diferente. Só que na verdade não é. O motivo original é sempre o mesmo. Sempre, tá? Um outro exemplo aí é a pessoa aprendeu a vida inteira, né? Que é difícil prosperar, que ganhar dinheiro é muito difícil, que nasceu para ser pobre, que precisa se contentar com o que tem agora. Se contenta com o que tem para hoje, pronto, né? Essa pessoa, ela foi criada, então, num, num ambiente de sombra da escassez, tá? Que certamente veio passando assim de família, né? De geração em geração, tá? E aí, dependendo das circunstâncias emocionais e afetivas com a qual essa pessoa veio ao mundo, ela pode energeticamente, né, e inconscientemente tomar para si a responsabilidade de continuar o legado da família. A questão é, que legado é esse, né? Esse legado, ele se resume a levar para frente as crenças e os valores aprendidos ao longo dos tempos.
mas também com a incumbência de fazer com que as futuras gerações prosperem, avancem, evoluam, tá? Acontece que, assim, sem perceber, essa pessoa ela cultiva dentro dela os mesmos valores e crenças sem sequer questionar sobre isso. Como ela aprendeu, ela acha que está certo. Ela traz aquilo para ela como se fosse a máxima verdade, tá? E existe aí um perigo emocional, tá? E afetivo tão grande que é como se ela se sentisse traidora caso ela prosperasse. Olha só, inconscientemente, ela repete o padrão de escassez, né, para poder honrar os seus antecessores, e ela não percebe que ela precisa fazer diferente para poder honrar verdadeiramente. O honrar verdadeiramente é fazer diferente, é fazer melhor, cada vez melhor, né? Lembrando que o apego afetivo, ele está relacionado ao que se sente por alguém ou por alguma coisa em específico, tá? E o apego emocional, ele está relacionado a emoções causadas por momentos ou circunstâncias vividas, tá? Que muitas vezes, mesmo sendo ruim, existem motivos inconscientes para não desapegar. Então, esses motivos inconscientes, geralmente eles estão relacionados, eles estão associados, digamos assim, a relacionamentos afetivos que se tem medo de perder, né? Quer ver um exemplo bastante comum? Um adolescente, tá? Prestes a concorrer a um vestibular. Gente, na adolescência, o jovem, ele não é criança, ele não é adulto, mas, ao mesmo tempo, ele tem a incumbência, né, de, de mudar o futuro, de decidir o futuro dele, e ele próprio nem se compreende ainda. Então, ele fica numa situação, assim, meio encurralada, e as pessoas ficam cobrando muito deles, né? E aí dizem que o adolescente é aborrecente, ou que é inconsequente, ou que é irresponsável, mas na verdade não é isso, tá? O adolescente está ali perdido, é como se ele fosse assim, sabe, cego em tiroteio? É tipo isso. Ele não sabe para que lado vai, ele não sabe o que faz. Então, o que que acontece? Esse adolescente, ele tem sobre ele expectativas muito grandes, principalmente dos seus pais ou dos familiares mais próximos, tá? Sobre o seu próprio futuro. Na esperança, né, de que esse jovem se saia melhor, né, se saia assim o melhor possível e que faça diferente deles. Ou então, no mínimo, que faça igual a eles, caso eles tenham sido pessoas bem-sucedidas, tá? Então, o que que acontece? O jovem, por sua vez, o que que ele se sente? Acuado, pressionado, né? Pressionado a mudar o rumo da história, ou pelo menos manter a honra da história familiar. E é interessante porque o jovem ele não teme por ele próprio, tá? Ele teme pela reação dessas pessoas que colocaram tanta expectativa em cima dele, tá? A reação, principalmente dos seus pais, caso ele fracasse, percebe? E aí cria-se o quê? A ansiedade, que pode ser ainda mais acentuada devido a outras condições externas, tá? E esse jovem pode acabar, então, o quê? Repetindo padrões de fracasso, vergonha ou honra. E aí é bom lembrar que quando nós falamos em honra, nós estamos falando em manter a condição, sem evolução. Manter a condição, tá? Deixar sempre do jeito que está.
Então, lembra da honra afetiva e emocional? Pois é, de inconscientemente não querer se desligar da herança energética, é isso, tá? Então é comum, muito comum pensar que o jovem está desenvolvendo a ansiedade por medo de exposição, tá? Ou por covardia diante de alguns desafios que lhe apareçam, tá? Acontece que, na verdade, não há exposição, né? Por quê? Quem vai corrigir as provas nem sabe da existência desse jovem, só está vendo ali prova, né? Não há concorrência, porque todas as pessoas só concorrem consigo mesmas, tá? Por isso que a gente sempre diz, né? Dê o seu melhor. É a sua evolução, é a sua construção, é para si mesmo, tá? E também não é covardia, é apego excessivo, tá? Medo do abandono, de rejeição, de julgamentos, sensação de culpa por falta de honra, né? Percebe que nesse caso medo e covardia são coisas bastante diferentes? Pois é, porque a covardia, ela é o não tentar, se negar ao desafio. Isso é covardia, né? Enquanto o medo, ele carrega consigo uma emoção que ultrapasse muito os limites sensoriais. E é por esse motivo que a ansiedade extrema, ela causa dores de cabeça, né? Dores de estômago, calafrios, desarranjo intestinal, né? Taquicardia, falta de ar e, em casos mais extremos, ela ocasiona até febre e desmaios, tá? E aí, nós temos um outro exemplo, assim, bem comum, né? Olha só, agora já na fase adulta. A pessoa, ela está procurando um emprego, tá? Um emprego para melhorar de vida, algo que seja bem remunerado, enfim. E quando chega próximo da entrevista, acontece uma crise de ansiedade. Essa crise de ansiedade, inconscientemente, ela está associada a padrões de escassez vividos pela família, tá? Ou até por outras vidas. No caso da família, medo de progredir, tá? E se distanciar, então, da afetividade dos seus. No caso de outras vidas, né? Medo de não ser bom o suficiente para poder fazer diferente e vencer essa etapa. Medo de não conseguir a evolução, pelo menos nesse sentido. Percebe que a ansiedade, ela na verdade é medo? Medo de seguir em frente, medo de romper os laços de honra? Pois é, ressignificar a ansiedade e quebrar padrões é extremamente importante, tá? Para a evolução energética da espécie, para se obter gerações assim, mais saudáveis, né? Para a saúde, assim, na sua totalidade, ainda nessa vida. A ansiedade em si, ela bloqueia, tá? A ponto de cegar a consciência. Você nem consegue perceber o que está acontecendo ao seu redor, tá? A pessoa ela não consegue viver o presente, viver aquele momento, né? E os bloqueios, eles travam a vida em todas as áreas, tá? Além de, logicamente, definhar a saúde orgânica, a saúde psíquica, a saúde energética, a saúde espiritual dessa pessoa, tá? Então, tratar a ansiedade é algo assim absurdamente importante, tá? E mais, né? A ansiedade, tratar a ansiedade logo assim nos primeiros sinais que se apresentarem, independente da idade que se tenha, tá? Pode ser adulto, pode ser criança,
é extremamente importante. Tá? Isso é um tratamento para a vida, gente, para a vida. E esse tratamento, ele é feito sim através de terapias, de treinamentos, de mudanças de mentalidade, de ressignificação emocional, clareza sobre si, sobre o seu presente, sobre o seu passado e sobre o seu futuro, tá? É isso que a terapia faz pela pessoa com ansiedade. E sim, ela trata de forma com resultados assim maravilhosos, tá? Porque no final das contas, o que te atrapalha muito, muito, muito é essa sensação da ansiedade, tá? E sim, você transfere para os seus filhos a ansiedade e todas as inseguranças que você carrega consigo, tá? Tanto as vitórias quanto as derrotas, você transfere essas emoções para seus filhos, mesmo que você nunca tenha comentado isso com eles. Isso aqui é o mais interessante, tá? E essa transferência, ela pode se manifestar agora, tá? Como pode não se manifestar agora e se manifestar muitos anos depois, mas em algum momento essa transferência acontece, tá? A gente está falando de bioenergia, a gente está falando de consciência, a gente está falando de inconsciente, sim, tá? Se você quiser filhos emocionalmente saudáveis, antes de mais nada, cure-se para que isso não seja transferido para seus filhos. Sinceramente, eu faço votos de que você consiga quebrar esses padrões para transferir apenas, somente saúde física e emocional para as próximas gerações. Muito obrigada e até uma próxima vez.